Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos, começou a carreira de magistrado em 1984. Foi presidente como juiz eleitoral das eleições municipais de 2004. Foi juiz assessor da presidência do TRE 2006-2009. Palestrante na área do direito eleitoral em diversas entidades e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Compreendo os esforços que foram feitos pela essa douta assistência presencial e pela douta assistência que acompanha essa palestra pelo sistema online. Quero, antes de mais nada, dirigir a minha saudação à presidência desta Corte de Contas pela iniciativa deste seminário. Aproveito para dizer que tive um contato muito elegante com a assessoria da presidência, com os organizadores desse evento, e que, portanto, as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento e sejam também de reconhecimento pela escolha muito bem feita dos ilustres palestrantes que aqui já manifestaram as suas ideias, os seus pensamentos jurídicos a respeito do direito eleitoral dentro das suas mais diferentes vertentes. Já se falou aqui hoje sobre propaganda eleitoral, já se falou sobre condutas vedadas, já se falou agora há pouco a respeito da prestação de contas, e eu falo agora sobre a rejeição das contas e, consequentemente, da lei da ficha limpa, com a repercussão que tem essa rejeição nessa inovação que o povo brasileiro tanto clamou para que uma lei dessa magnitude jurídica viesse incorporar ao nosso ordenamento. Eu quero dizer que eu fico muito feliz de saber que o Tribunal de Contas do Estado não só abre as suas portas, como sai para além dos seus limites físicos para uma dialógica muito feliz com todos os segmentos da sociedade e com todos os segmentos da comunidade jurídica. Eu soube agora que estruturada essa Corte de Contas em vários locais, é isso, Torcaio? Quanto? 22 unidades regionais. E que abre as suas portas para um diálogo, para uma ação proativa, para uma ação preventiva, e de modo que se torne uma corte muito mais voltada à prevenção em detrimento da repressão. Eu volto o meu olhar um pouco para o passado e a minha lembrança também para o ano de 2004, como foi dito agora há pouco, e eu presidia uma eleição dura, que foi a eleição de 2004, no embate eleitoral entre o hoje senador Serra e a também senadora Marta Suplicy. Eu me recordo que,
escolhi alguns colegas para a composição da minha equipe e então pensei que nós pudéssemos fazer algo diferente em benefício da justiça eleitoral. E aqui, sem nenhuma vaidade intelectual, pessoal ou profissional, mas apenas para fazer uma volta ao tempo, eu quero dizer que o desembargador Calduro Padim falou aqui hoje de propaganda eleitoral. E, para dizer o menos, a agressão ao meio ambiente com aquelas propagandas de rua que até o ano de 2004 víamos, e nós tivemos a iniciativa de combatermos com muito vigor essa modalidade de propaganda. Usamos até o limite da legalidade o poder de polícia eleitoral e fomos ao legislativo e foi da nossa iniciativa o anteprojeto de lei para que a propaganda de rua não mais existisse. Porque o que se via era um sistema viário completamente inviável, porque bueiros entupidos, agressão ao meio ambiente e tudo mais. Eu devo dizer isso porque a justiça eleitoral, ao mesmo tempo em que tem como missão a organização das eleições como a sua principal atividade, ela também tem que trazer soluções que possam melhorar a atividade eleitoral como um todo. E voltando então ao ano de 2004, eu me lembro que conseguimos finalmente com êxito que fosse convertida em lei a abolição da propaganda de rua. Eu digo isso porque eu vou entrar propriamente agora na questão do papel do Tribunal de Contas. Da mesma forma em que dialogamos com os partidos políticos, da mesma forma que dialogamos com o legislativo para essa iniciativa de melhora de um ambiente eleitoral cada vez mais de acordo com o que se aspira uma sociedade. E da mesma forma como conseguimos, dizia eu, essa felicidade de conseguirmos a abolição da propaganda de rua, eu posso dizer que o Tribunal de Contas, já no âmbito federal, dialogava com muita eficiência com o Tribunal Superior Eleitoral. Me lembro, na ocasião, o presidente do Tribunal de Contas da União era o ministro
o Biratã Aguiar. E, naquela ocasião, conversando com Sua Excelência, dizíamos, por que não um convênio, por que não um acordo, por que não um diálogo mais aberto, por que não um Tribunal de Contas mais propositivo? E eu sei que depois essa ideia chegou a São Paulo e vejo que agora, na gestão do Dr. Dimas Ramalho, isso se tornou uma realidade. Para a felicidade, eu acho, de todos nós que estamos aqui e para um ganho real e efetivo de toda a sociedade. Eu acho que eu já estou para terminar essa retrospectiva e ainda no ano de 2004 nós criamos a fiscalização de eventos que bem sabem os senhores, e agora foi dito aqui pelo meu antecessor, que o Tribunal de Contas, o Tribunal Eleitoral tem também a missão de fiscalizar a arrecadação e gastos de campanha. E os eventos são forma de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. E o que é essa fiscalização de eventos? Essa fiscalização de eventos é exatamente a diligência que uma equipe previamente autorizada pelo Tribunal Eleitoral sai a campo e, se um determinado candidato estiver realizando algum evento destinado à arrecadação de recursos para a campanha, e se não estiver esse evento de conformidade com o figurino legal, no exato momento da sua realização, a lavratura circunstanciada dessa infração eleitoral e, consequentemente, da sua punição. Existe ainda, e eu digo isso com muita felicidade, porque tudo isso se tornou realidade no ano de 2004, a circularização. Os principais fornecedores dos candidatos, dos comitês, etc., eram submetidos a um cruzamento, e esse cruzamento levava a uma infração eleitoral também, porque os gastos não eram contabilizados e, consequentemente, isso gerava uma infração eleitoral. E também, por força do cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral e em convênio com a Receita Federal, se tornou possível também o aprimoramento da fiscalização exercida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Bom, mas dizendo agora da importância dos tribunais de contas. Se puder dar o magno exemplo, e que a sociedade ainda mal despertou desse histórico acontecimento, o Tribunal de Contas da União acaba de dar ao Brasil e ao mundo, com o impeachment aberto e ainda em andamento, porque suspenso o mandato da presidente da República por 180 dias, de como
o poder fiscalizatório, poder-dever fiscalizatório do Tribunal de Contas pode conduzir à cassação, pode chegar a isso, definitiva de um mandato presidencial. E por quê? Porque 3 juristas, e eu não preciso citar os seus nomes aqui, fizeram a seu tempo e hora uma denúncia, e lá foram constatadas pelo Tribunal de Contas da União, na feliz e sábia relatoria do ministro Augusto Nardes, e diante dessa constatação de pedaladas fiscais, de artificialismo contábil e de créditos suplementares, coisa que para alguns poderia ser considerado algo corriqueiro, mas que num primeiro momento, a Câmara Federal houve sim a configuração de crimes capazes de deflagrar, e já agora num segundo momento no Senado, e que acabamos de assistir, o afastamento por 180 dias da nossa presidente da República. Então, como estava dizendo, se precisávamos de um magno exemplo da importância do Tribunal de Contas, ele está aí. Mas no contexto foi considerada também a importância que tem a Operação Lava Jato. Claro que sim. Mas a Operação Lava Jato, com todos os seus desdobramentos, com todos esses nomes que são dados a essas operações, ela não está tratando de pedaladas fiscais, ela não está tratando de problemas ligados ao Tribunal de Contas. Ela está tratando verdadeiramente de crimes, e de crimes de potenciais, mas de potenciais altamente lesivos a toda a sociedade, a todo um país. E, portanto, muito se fala da Lava Jato e não se fala da importância que teve o papel do Tribunal de Contas da União, e depois acolhido pela Câmara, como disse, e depois acolhido pelo Senado como causa do afastamento da presidente. Eu digo isso porque o meu tema aqui, hoje, é da rejeição de contas e da ficha limpa. Muito bem. A Lei Complementar 64 de 90, com as modificações introduzidas pela também Lei Complementar 135 de 2010, ela trata das consequências, levando em consideração o trabalho do Tribunal de Contas no âmbito da fiscalização do gestor como agente político na condição de executor do orçamento e gestor público enquanto ordenador de despesas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela foi vacilante em algum momento e chegou ao ponto de contrariar, inclusive, 2 ações
de Constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nomeadamente 29 e 30. E por quê? Porque nessa dualidade de controle de contas, que são contas de governo e contas de gestão, quanto às contas de governo, o tribunal não teve dúvida sempre em dizer que há necessidade do referendo legislativo para que se consume, ao final e ao cabo, a irregularidade insanável, se assim for o parecer do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que por consequência, diante dessa irregularidade insanável, a Justiça Eleitoral tem a missão de verificar, no primeiro momento, evidentemente, se essas contas foram prestadas, se essa irregularidade é insanável, se houve o dolo capaz de atrair a improbidade administrativa, se essa decisão é irrecorrível no âmbito do órgão competente, que é o Tribunal de Contas, e, consequentemente, se esse controle ele é um controle que deve ir mais a fundo no exame do que foi objeto o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, ou se deve se circunscrever ao exame da irregularidade insanável. A competência com respeito às contas de governo é, evidentemente, o referendo é uma atribuição por força, me referindo aqui ao prefeito, da Câmara Municipal, artigo 31 da Constituição Federal. E, uma vez referendada essa rejeição, o Tribunal Eleitoral vai examinar se essa insanabilidade existe e em que grau pode comprometer o juízo positivo de registrabilidade da candidatura. Isso, como dito, se levarmos em conta que estamos falando, num primeiro momento, das contas de governo. Quanto a isso, quanto às contas de governo, não se tem dúvida, então, formando um raciocínio agora mais direto, que, em primeiro lugar, então, o exame do Tribunal de Contas, rejeição, Câmara Municipal, referendada a rejeição no momento do exame de admissibilidade do registro da candidatura, vai se verificar se essa irregularidade insanável é capaz de atrair os requisitos e aí, por ser uma competência ratione matéria ou em razão da matéria, só a Justiça Eleitoral pode fazer esse exame de admissibilidade do registro. Agora, uma questão tormentosa e que dividiu muito mais a seara jurisprudencial do que o campo doutrinário, é saber se, enquanto
ordenador de despesas, o chefe do executivo, ele está sujeito, se o chefe do executivo está sujeito também à chancela, ou se é auto-exequível o acórdão do Tribunal de Contas do Estado. Como dito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei da Ficha Limpa, entendendo pela compatibilidade do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, com o acréscimo que foi feito pela Lei Complementar 135, a Lei Complementar 64 de 90, entendeu que, nesta segunda hipótese, ou seja, nas contas de gestão, o acórdão do Tribunal de Contas é auto-exequível. E, mesmo diante dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda houve um vacilo jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral que, afrontando de certa forma o que não poderia fazer a jurisprudência do Pretor Excelso, ainda em alguns acórdãos, em alguns casos, ainda entendia que não havia essa auto-exequibilidade. Mas, em data não muito distante, mais ou menos recente, o Tribunal Superior Eleitoral, em boa hora, mudou a sua jurisprudência para entender que o chefe do Poder Executivo, quando age na condição de ordenador de despesas, e não se trata, então, portanto, de gestor do orçamento, está sujeito à auto-exequibilidade do acórdão emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigos. Aí, essa discussão está em torno dos artigos 71, inciso 1º, e 71, inciso 2º. É isso, Tuca? Muito bem. Eu diria aqui que é importante que o Tribunal Superior Eleitoral curvando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tenha abraçado esse excelso entendimento. E por que digo isso? Eu colho do acórdão exarado que de todo criticável essa interpretação pretoriana, porquanto labora claramente em equívoco. E aqui vem a homenagem que extraio da obra do jurista José Jairo Gomes, e que faz referência a esse acórdão, e que diz o seguinte: de todo criticável essa interpretação pretoriana, porquanto labora claramente em equívoco. Em primeiro lugar, dado o seu perfil constitucional, o Tribunal de Contas não é mero órgão auxiliar, mas sim uma das mais relevantes instituições vocacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, e seus membros gozam de iguais garantias, prerrogativas, impedimentos e vantagens da magistratura, conforme artigo 73, parágrafo 3º.
e, ademais, a ordenar pagamentos e praticar atos concretos de gestão administrativa, aqui pegando como exemplo o prefeito, não atua como agente político, mas como técnico, administrador de despesas públicas, e não haverá, portanto, razão para que, por tais atos, fosse julgado politicamente pelo Poder Legislativo, pois, na verdade, a conduta técnica reclama métodos e critérios técnicos de julgamento, o que, em tese, ressalve-se, só pode ser feito pelo Tribunal de Contas. Se, por um lado, eu já estou finalizando, o entendimento da Corte Superior Eleitoral procura aplicar a prefeitos o mesmo critério observado para os chefes do Executivo Estadual e Federal, por outro, ouvida que essas autoridades não cumprem a função de ordenador de despesas, e aqui vem o diferencial, senão de maestros da regular execução orçamentária. Fácil ver que, entre as duas situações apontadas, não existe base para se realizar interpretação analógica, tampouco extensiva, já que não há identidade de fatos, a reclamar similitude de solução jurídica. Efetivamente, em Estado democrático, não há espaço para que o poder seja exercido sem responsabilidade ou controle. Então, por conta desse magnífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral modificou o seu entendimento e caminha, então, para essa separação. Contas de governo, necessidade de controle pelo Legislativo posterior e exame da possível rejeição. Contas de gestão ou meramente ordinatória de despesas, não. A autoexecutoriedade das decisões que promanem do Tribunal de Contas. Eu quero dizer que o Tribunal de Contas, exarando uma decisão de rejeição, essa rejeição sendo confirmada, se é o caso, pelo Legislativo, como é que o candidato pode, com essa decisão administrativa, entre aspas, transitando em julgado, como é que ele pode ter acesso à sua registrabilidade de candidatura? Bem lá atrás, existia a súmula número 1 do Tribunal Superior Eleitoral, e isso eu cheguei, quando por vários anos estive no Tribunal Regional Eleitoral, eu cansei de ver os advogados usarem esse expediente. E qual era? Era o simples ajuizamento da ação que propiciava o afastamento dessa rejeição das contas e, consequentemente, com base nessa súmula, número 1, como disse, abria o caminho para o acolhimento do registro da candidatura. Muito bem, hoje, com bastante clareza, a própria lei já trata dessa questão. E
qual é o caminho hoje legal para que se viabilize esse pedido de registro de candidatura? Simples. Ou se obtém uma tutela antecipatória em ação anulatória ou desconstitutiva do ato da Corte de Contas, ou se obtém uma decisão meritória com o mesmo efeito. E, portanto, aí abre-se o caminho para o juízo de admissibilidade do registro. Uma outra questão é de se saber se o registro da candidatura, diante de uma rejeição de contas e, consequentemente, merecendo uma decisão de indeferimento pelo Tribunal Eleitoral ou pelo juiz eleitoral, porque estamos agora em eleições municipais e a competência primária é do juízo de primeiro grau, do juízo eleitoral, da zona eleitoral. Este juízo de indeferimento inviabiliza o prosseguimento da campanha do candidato. E a resposta, que não é nova, é não. Não inviabiliza. E por quê? Porque ele continua concorrendo a subjúdice ou subiúdice, como queiram. E, portanto, lá adiante, evidentemente, se a decisão for desfavorável, a candidatura ela não vinga e o registro evidentemente é cassado. Eu acho que, não sei qual o tempo que eu tomei, mas eu vou aqui, por último, citar os casos mais comuns, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, que constituem irregularidades insanáveis e que configuram ato de improbidade administrativa. Vamos a eles. Os casos mais comuns são esses: descumprimento da lei de licitações, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, o não pagamento de precatórios quando evidenciada a disponibilidade financeira, a efetivação de despesas não autorizadas por lei ou regulamento, bem como a realização de operações financeiras sem a observância das normas legais, a realização de despesas acima do limite constitucional, notadamente o estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal. E aqui eu tenho todos os números dos recursos. O pagamento intencional e consciente de verbas a vereadores por mais de um ano em descumprimento à decisão judicial, o que acarretou inclusive a propositura de ação civil pública por lesão ao erário. O pagamento indevido de verbas indenizatórias a vereadores a título de participação em sessões extraordinárias. O recolhimento de contribuições previdenciárias sem o indispensável repasse à Previdência Social. O não cumprimento pelo gestor público do dever de prestar contas, o que acarreta sua rejeição. Abertura de créditos suplementares sem a devida autorização legal. Insuficiência de aplicação do percentual de 25% da receita resultante de impostos na manutenção ou desenvolvimento do ensino, conforme determina o artigo 212 da Constituição. Vale registrar que esses precedentes corrigem o erro de interpretação havido no RESP lá atrás, de Minas Gerais, em que a Corte Superior afirmara não constituir irregularidade insanável
a não aplicação de percentual mínimo de receita resultante de impostos nas ações e serviços públicos de saúde, bem como de educação. Eu faço essa ressalva porque esse precedente pode ser encontrado e estar em contradição do quanto estou afirmando agora. Eu quero, por último, dizer que o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, também placitou o entendimento de que a presunção de inocência, assim prevista constitucionalmente, princípio de magna importância, cede à decisão de órgão colegiado. Uma inovação que recentemente, inclusive, levou à prisão o senador Luiz Estevão, não por razões eleitorais, mas estou me referindo à força que tem agora a decisão de órgão colegiado. E que, transportando para o campo do direito eleitoral, tem aplicação e tem previsão na lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa. A prestação de contas na justiça eleitoral, que não é meu tema, mas foi tema do meu antecessor, ele pode ter consequência prevista na lei da ficha limpa, vamos chamar assim, pode, mas por etapas, como foi dito aqui pelo o meu antecessor. Porque na prestação de contas, e eu usava isso sempre quando falava sobre prestação de contas, eu usava muito essa comparação. Dificilmente você vai pegar um caixa 2, um analista de contas vai constatar um caixa 2 na prestação de contas. É o mesmo que dizer que no imposto de renda alguém vai dizer que está praticando o caixa 2. Por isso é que essa infração ou qualquer ato que possa depois desencadear as medidas mais severas, e aqui foi feita referência à digna representante do Ministério Público, é porque isso não se extrai simplesmente num primeiro momento da prestação de contas, se ela for uma prestação de contas que amarra receita com despesas de forma a que somente com diligências fora do campo do mero exame formal das contas se possa conduzir ao juízo de uma infração capaz de levar até posteriormente à cassação do registro. O ministro Gilmar Mendes deu um grande exemplo agora, recentemente, quando determinou a reabertura de diligências porque percebera que lá atrás algumas infrações possíveis de serem configuradas como tais passaram despercebidas quando do exame de contas pretéritos. E eu parabenizei o ministro porque a moralidade, a probidade na condução das coisas públicas não pode... são valores que não podem ser ultrapassados por um trânsito julgado que não existe na prestação de contas. Eu acho que o processo ou a prestação de contas ela pode ser reaberta. E eu dou um exemplo. Em 2004, eu reabri as contas prestadas pelo comitê da deputada Luísa Erundina. E, para minha surpresa, nada menos que 4 tipos de
crimes contra a ordem tributária e outros, foram extraídos desse reexame da prestação de contas. Por quê? Porque feita essa análise posterior, com outros olhos, com outras diligências, com outras notícias, com outras informações e com outros elementos que só vieram à tona depois. Então, eu gostaria de dizer que não transita em julgado e pode haver, sim, a reabertura da prestação de contas. E por último, eu gostaria de dizer que é mais ou menos tranquilo, porque isso está na lei, mas não custa relembrar, que o quórum da Câmara tem que ser de 2/3 ao examinar o parecer prévio do Tribunal de Contas, que também a não apreciação das contas pela Câmara não pode, essa inação, gerar o indeferimento da candidatura, e também dizer que o controle de contas alcança os presidentes de órgãos legislativos, que a consequência também da inelegibilidade tem um lapso temporal de 8 anos a partir da publicação da decisão. Eu acho que, em suma, era mais ou menos essas questões que eu achei importante de ser trazido, de serem trazidas, essas questões importantes de serem trazidas aqui para essa honrosa participação que o Tribunal de Contas me concedeu. Eu quero pedir desculpas porque eu já estou afastado já há algum tempo da jurisdição eleitoral e também porque, diferentemente dos meus colegas, e isso não me retira em nenhum momento e nem um pouco o prazer de estar aqui, mas diferentemente dos meus colegas, eu tive que olhar com um pouco mais de atenção e até estudar um pouco essa questão do papel do Tribunal de Contas, porque não é uma coisa que a gente está vendo todo dia como eu estava habituado na seara do direito eleitoral. E estou vendo aqui que são abertos aqui 10 minutos para perguntas e eu estou à disposição. Manifestação, então, da plateia, alguma? Lá em cima? Ok. Excelência, uma pergunta. Antes de qualquer coisa, se a senhora pudesse identificar, por favor. Meu nome é Cláudia, eu sou de Atibaia. Obrigado. E de Piracaia. Eu tenho uma dúvida a respeito dessa questão da inelegibilidade oriunda de contas rejeitadas, né? Conforme Vossa Excelência disse, as contas anuais de prefeitura endossadas pela Câmara, né? O parecer prévio de desaprovação e verificados os elementos, e também as contas de Câmara, né? E também as contas de consórcio, conforme a gente verificou nas últimas eleições, a listagem expedida pelo Tribunal de Contas, né, que também constavam na lista das inelegibilidades. Mas os contratos, meros contratos, não contas anuais, meros contratos julgados irregulares, eles também podem ser objeto de impugnações e possível inelegibilidade dos prefeitos, no caso, né? Contratos. Mas contratos com a administração pública? Contratos da administração pública firmados com empresas, através de licitação. Contratos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas. Meros contratos, não contas anuais. Eles podem ser objeto de impugnação e possível declaração de inelegibilidade?
se a corte assim decidiu, sim. Penso que sim. Acho que Entendi. se gerar se gerar improbidade. Se dessa rejeição existir uma ação de improbidade, onde haja uma Isso. condenação, sim, mas a mera rejeição do contrato, sem discussão de improbidade na Justiça Estadual, não seria, no caso, ou sim? Eu penso que sim. Sim. Uma vez, eu estou supondo que é um contrato firmado que a administração firma com alguém. Sim. E daí o Tribunal de Contas apanha uma irregularidade nesse contrato. E julga irregular o contrato. E julga irregular o contrato. Sim. Eu penso que ele está sujeito ao crivo, sim, da ineligibilidade. Eu até de propósito não usei essa expressão ineligibilidade, e sim registrabilidade, porque ineligibilidade eu vejo Sim. mais como no campo da sanção e no campo da previsão normativa, sem necessidade dessas especulações doutrinárias e jurisprudenciais. Mas eu entendi muito bem a pergunta. E eu, assim, no primeiro momento, acho que a minha convicção é no sentido de que atrai, sim, a inelegibilidade. Obrigado. Silêncio aqui. Esquerda. Oi, boa tarde. Meu nome é Kátia, eu sou do Guarujá. Queria saber se um decreto de irregularidade na prestação de contas com relação a repasses para o terceiro setor pode justificar a inclusão do nome da chefe do executivo na relação de pessoas responsáveis por contas julgadas irregulares? Eu acho que esse exemplo foi até dado aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral, acho. O prefeito faz o repasse para uma entidade do terceiro setor. E a prestação de contas desse repasse é julgada irregular. Isso justifica a inclusão do chefe do executivo nessa lista encaminhada ao TRE? Sim. Mesmo não tendo sido ele que utilizou, que aplicou esse recurso, na verdade, ele seria a primeira pessoa que vai fiscalizar a aplicação desse recurso. Mas não é enquanto gestor que ele fez? Sim, Então, sim. Se ele é o gestor desse numerário que transitou por esse contrato, é isso? Não é contrato, é repasse ao Repasse, terceiro. Isso, desculpa, repasse. O contrato foi a pergunta anterior. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Mesmo ele tendo reconhecido a irregularidade na aplicação desses recursos, ter emitido um parecer de irregularidade, ter adotado todas as providências para o ressarcimento ao erário? Não, ele quem, o senhor está dizendo? Prefeito. Bom, mas aí, então deixou de ser irregular. Não. O Tribunal de Contas ele reconhece a irregularidade, acompanhando o parecer do município da entidade, a entidade que aplicou aquele recurso de forma irregular. Essa decisão transitou em julgado, mas o prefeito não foi punido, não teve aplicação de multa a ele, porque foi reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas que ele adotou todas as providências atinentes ao ressarcimento ao erário. Ainda assim, justificaria a inclusão do nome? Aí eu tinha entendido a pergunta de forma diferente. Aí não. Aí a questão é da pessoa com quem o prefeito ou a administração pública contratou. Não. Eu acho que aí não tem campo para nenhuma sanção. Tá bom. Tudo bem, obrigada. Nada. Nós agradecemos, então, devido ao adiantado da hora, nós passaremos já à próxima palestra, a última, e agradecemos o excelentíssimo Temos uma questão. desembargador. Eu quero só... Pois não. Por favor. Eu quero só dizer o seguinte. Eu vou ter a oportunidade de cumprimentá-lo, mas eu queria dizer que vem aí, na sequência, um grande jurista, o doutor Antônio Carlos da Ponte,
pessoa que eu conheço de algum tempo, e fico feliz de saber que os senhores serão brindados com a excelente palestra. E quero me permitir fazer uma saudação especial ao pessoal de Jabuticabal que está aqui presente, porque eu soube ontem, e ainda não a encontrei, que a minha sobrinha está aqui assistindo e participando deste seminário. Os meus cumprimentos, então, à doutora Silvia Mazaro. E agradeço a paciência com que me ouviram. Peço escusas, porque o tempo vai nos tirando a clareza e a facilidade com que lidamos com esse ramo tão interessante, tão importante, tão difuso do direito, que é o direito eleitoral. E agradecendo, então, esta atenção dos senhores e a paciência, eu me despeço e até uma próxima oportunidade. O Tribunal de Contas é que agradece a sua presença, Excelência, em nome do nosso presidente, conselheiro Dimas Ramalho, e nós gostaríamos de informar as pessoas que porventura, quiserem fazer mais questões. Por favor, anotem um e-mail, que é o e-mail da Escola de Contas, é EPCP, que é a abreviatura Escola Paulista de Contas Públicas, @tce.sp.gov.br.